Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Passada a folia, o que muda com a organização do Carnaval de Rua no Rio? E os nossos convidados são o vereador Raimon, Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua, e Cilinéia Paradella, conselheira da Associação de Moradores da URCA. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de começar com o senhor, vereador. Como é que a gente consegue definir esse marco civil? Pois é, você sabe que a construção de política pública, ela é urgente numa cidade como o Rio de Janeiro para o Carnaval. Então, quando nós pensamos na construção de um marco civil para o Carnaval carioca, no entendimento de que o Carnaval é patrimônio da cidade, né? A gente pode usar a expressão, é água que corre morro abaixo, não dá para frear, né? Mas dá para organizar, dá para ordenar. E aí o Marco Civil ele tenta fazer exatamente essa união, né? Esse alinhavo do poder público com a sociedade civil, do poder público com o controle social, do poder público com as ligas de carnaval, com os blocos de carnaval, com as associações carnavalescas, também com as associações de moradores e com a sociedade em geral. Então, é a tentativa de se fazer uma discussão não de cima para baixo, não de a Rio Tour ser a dona da bola e a única a poder opinar sobre o carnaval no Rio de Janeiro, mas de dizer que para a gente fazer o caderno do carnaval, a discussão do carnaval, a organização do carnaval, é preciso discutir com todo mundo. Esse é o coração do Marco Civil do Carnaval Carioca que a gente está apresentando com esse projeto de lei 556 de 2017. E qual que é a expectativa, Rita? É um desejo antigo, né? Regulamentar, criar normas, né? Primeiro, obrigada, Sérgio, mais uma vez por estar aqui, né, para falar desse assunto. É um assunto urgente, emergente. É um desejo muito antigo que a gente vem falando, no mínimo, desde 2000. Então, faz as contas quase 20 anos, 19 anos que a gente vem conversando sobre uma tentativa de organizar aquilo que a gente sabia que estava crescendo para além dos controles que nós, organizadores de bloco, conseguíamos ter. O Raimon falou super bem que carnaval é um patrimônio da cidade. Não tem como voltar atrás. E está na hora da gente, então, eu acho que criar uma política de Estado para o Carnaval e não uma política de governo, que a cada vez que muda o governo, a gente tem uma variação nas decisões. Isso é muito ruim para os blocos, para os organizadores, para as associações de moradores, para os moradores, para os órgãos do município ligados ao Carnaval, que não se planejam, os órgãos do Estado, como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, que não conseguem se organizar também previamente. Então, eu acho que o marco é mais do que urgente. O Raimon veio com a gente nessa discussão, constituiu aí através de várias audiências públicas, né, Raimon? Acho que a gente vem trabalhando há muito tempo para chegar ao melhor termo para a cidade. Acho que a ideia é essa. Cilinéia, eu posso te chamar de Celi, né? Celi, porque é o nome mais conhecido na URCA Isso. durante a sua trajetória como presidente da associação e agora conselheira. Eu queria a sua análise em relação do ponto de vista dos moradores, né? Cria-se, ou pelo menos existe uma imagem de que os moradores estariam incomodados. Isso é verdade? Olha, em parte, eu vou te dizer por quê. Cada bairro tem os seus blocos históricos. Estes o bairro defende. Então você vai, por exemplo, Ipanema, a banda de Ipanema, não é? Simpatia, quase amor. Duvido que eles queiram que saia de lá. Na URCA, nós temos um bloco dos montanhistas, tem o bloco do Pinel, que é uma maravilha. Tá pirado, pirando, pirou. Eles fazem os adereços e tudo lá nas oficinas deles, com os terapeutas e os pacientes. Os moradores da URCA adoram. Tem o Carnaval dos meninos da UFRJ, que até este ano foi muito bem, este ano já extrapolou. A gente vai ter que dar uma conversa ali que eles fecharam a entrada da URCA. O que precisa, eu acho que ninguém em sã consciência é contra os blocos. É contra mega bloco, bloco show, né? Agora, esses históricos dos bairros, o que precisa é só isso, é conter ali. Se tiver um bloco novo para sair, um grande bloco, que não seja nos bairros. Os bairros não podem ficar fechados. Olha, uma vez teve um do Roberto Carlos, Exalta Rei, em homenagem a ele, foi maravilhoso. Sabe quanto tempo a URCA ficou sem entrar e sem sair? 2 horas e 40 minutos. Não entrava ambulância, não entrava corpo de bombeiro. Pessoas que se sentiram mal, inclusive uma que teve infarto, não puderam sair do bairro. Um menino que se feriu com arpão gravemente foi levado nos ombros. Isso não pode, não é?
Então, não é que os bairros sejam contra os blocos, você está entendendo? O que não pode acontecer é fechar, de não poder ninguém passar e sair. Tem que ter o lugar certo. Na Urca, na Avenida Pasteur, esses blocos acontecem na Pasteur. Fica, e são pequenos, né? Fica ali uma via, aquela de chegar na Urca, para o bloco, e a de cá, mão dupla. Perfeito. A Celi tocou num ponto importante da gente conseguir determinar o que são esses blocos shows ou de artistas, né? Os chamados megablocos, né? O que caracteriza, Rita, e o que isso vai poder constar na lei? Você acha que tem uma confusão aí, assim, como isso tudo é muito novo. Se você pegar o que chama-se de mega bloco, que ninguém sabe ainda o que é, porque se você fizer a definição de mega bloco... Pela quantidade de foliões? Pela quantidade, já está errado. Você vai bater na banda de Ipanema, no Simpatia com as Amor, eles vão ser mega blocos, né? E eles não têm a mesma natureza, por exemplo, do bloco, Bola Preta, do bloco da Anitta. É um mega bloco, mas é um bloco tradicional, com uma natureza muito diferente. Então, eu acho que essa denominação mega bloco, ela precisa ser revista. O que é bloco de artista, bloco show, né? Bloco show. Então, a gente tem visto aí nos últimos 3 anos, 4, sei lá, que os problemas que a gente vê no carnaval e que trazem um prejuízo enorme a quem faz carnaval tradicional são os mega blocos ou os blocos shows, né? Vamos colocar no lugar certo. Foi Favorita, foi Anitta, foi Ludmilla, né? Que teve alguns problemas. Porque traz uma natureza de público diferente da natureza do carnaval tradicional. Perfeito. Quem é do carnaval tradicional quer brincar em paz, se fantasia, junta os amigos, junta a família e vai. Isso. Bloco de show já junta gente que quer outra coisa, né? Não que não seja errado, mas, enfim, não pode colocar tudo no mesmo saco e achar que tudo é igual. Quando a gente parte para um marco civil, necessariamente vai ter que fazer uma classificação, né? Uma tipificação dos tipos de blocos que a cidade tem, até para a gente poder fazer a política. Então, acho que vai ajudar muito a clarear o que é um bloco tradicional, o que é um bloco grande, o que é um bloco de artista, né? E aí colocar cada coisa no seu lugar. É possível que esses chamados blocos de artistas, ou megablocos, que não seria bem essa expressão, mas eles podem ir para determinadas arenas ou então partes da cidade, como Barra da Tijuca, que era um desejo antigo e já negociado entre os moradores? Essa eu acho a saída. Sim. Acredito que sim, até porque são blocos que não têm uma relação de território, de pertencimento a um bairro. Você pega, por exemplo, o Carmelitas, né? O Carmelitas é um bairro de Santa Teresa. Não dá para pensar o Carmelitas fora de Santa Teresa. Claro. Ele foge com a freira na sexta-feira de carnaval, carregando a boneca, que é a freira, que fugiu para brincar, e ele volta na terça trazendo a freira de volta. E a freira vai escondida no meio da multidão. Como é que você acaba com o motivo do bloco se você tira ele de Santa Teresa? Exemplo perfeito esse da Rita, né? Muito bom. Eu acho que assim, a compreensão de que o bloco show, na verdade, quem o atrai não é o carnaval em si, mas quem o atrai é uma figura, né? Então, acho que há uma composição. Quando nós falamos das denominações de carnaval do Rio, então, o bloco de rua, o bloco de embalo, o bloco de frevo, o bloco de sujo, o bloco parado, o bloco afro, o bloco de enredo, o bloco de rancho, o bloco acústico, percebe? A banda carnavalesca. Existem muitas denominações e precisam ser regulamentadas, né? A intenção é exatamente essa. Quando nós começamos a pensar nesse projeto de lei, nós o pensamos porque todo mundo dizia, o carnaval está incomodando, a impressão que dava é que o carnaval era inimigo dos bairros, que os bairros eram inimigo do carnaval. E quando, na verdade, se nós deixarmos isso crescer, a gente perde uma grande oportunidade de ressignificar, ou melhor, de conhecer o significado efetivo do carnaval carioca. E aí, nesse sentido, nós convidamos e também fomos acolhidos, convidamos e fomos convidados pelos blocos, pelas associações. Me lembro que aqui no auditório da Câmara Municipal fizemos diversos fóruns de debate em que estiveram presentes os blocos, as ligas, associações de moradores, trouxeram suas contribuições e essas contribuições deram nesse projeto de lei, que ainda está por ser construído, por ser mudado, por ser acrescentado. Nós vamos agora nos encontrar depois dessa audiência pública para ver o que ainda está faltando. Então, esta construção coletiva de um projeto de lei é para a gente dizer sim, nós queremos uma política pública
independente de ser o Crivella prefeito, ou de ser o prefeito anterior, ou o prefeito à frente, tem um marco que o cara olha e diz assim, olha, o carnaval acontece desse jeito. E nós podemos contextualizar nesse ano desta e daquela forma, mas existe um caminho a ser traçado e não o bom humor deste ou daquele gestor que esteja à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Perfeito. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate discutindo a organização do Carnaval de Rua no Rio. Rita, no bloco anterior a gente teve uma breve, ou melhor, completa até, explicação do vereador Raimon sobre a questão do marco. Agora, é importante que você explique para a gente o quanto que a lei pode mudar na prática, né? Ou seja, a gente não fica atrelado a uma decisão política de governo sazonal, não é isso? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu esse ano, né? Como a gente não tem essa lei aqui, eu vou só fazer um adendo. Cidades que têm carnaval potente, como Salvador, Recife e Olinda, já tem essa lei há muito tempo, né? Novidade é só aqui. Com uma lei como essa, a Rio Tour jamais poderia ter mudado a regra do jogo, como mudou no dia 2 de janeiro desse ano, criando uma regra, inclusive, que ela era inexequível, porque criava um pedido de autorização que precisaria de, no mínimo, 40 dias antes para poder ser executado. Então, cria uma regra, uma norma, que sabe que ninguém vai conseguir cumprir para poder obstruir. Teve a questão das ambulâncias, É exatamente né, isso. Médicos. É exatamente isso. Quer dizer, interfere numa lei que é uma lei estadual, não era uma lei municipal, coloca como prerrogativa para que os blocos desfilassem a constituição de postos médicos, ambulâncias, e os blocos não têm esse dinheiro. E é previsto na lei, e que que o Raimon até falou, né, o caderno de encargos já prevê os postos de saúde e as ambulâncias, então por que jogar essa responsabilidade para os blocos? E faz um pedido que a própria Polícia Militar desconhecia, que era o nada a opor. E a própria polícia diz assim, mas eu não tenho que dar isso. E a Rio Tour dizia, não, mas eu só te libero se você te trouxer isso. Então, um jogo de mudança de regra e de empurra em cima da hora que nem os próprios órgãos públicos conseguiam se planejar, com LURB, a guarda. Então, esse tipo de coisa, uma lei como essa, acaba, entendeu, Sérgio? Acaba. Por que isso estava dentro da licitação da própria Rio Tour, é isso? Está tudo dentro da licitação da própria Rio Tour, e uma coisa que tem que ficar mais clara e mais transparente. Os prazos, por exemplo, se a Rio Tour ela pede para a gente fazer inscrição prévia em julho, agosto, e promete que vai entregar em novembro a definitiva, isso tem que ser cumprido. Não pode ser entregue um dia antes do carnaval. Não pode ser entregue nem para nós, nem para os órgãos públicos municipais. Então, se as regras elas ficam estabelecidas e claras, não dá para ficar mudando ao bel prazer de quem está sentado naquela cadeira. Né? Então, a lei, ela independe do governante que está ali. Ela faz valer aquilo que é de conhecimento de todos e de todas as partes envolvidas. Assim dá para cumprir. Assim dá Com para todo fazer. esse cenário, Celi, como que as associações de moradores, vocês já devem ter feito um balanço em relação ao carnaval desse ano, como que vocês interpretaram essa organização? O que precisa mudar? O que a gente pode avançar? Olha, sinceramente, não deu para perceber se houve mudança. A gente soube que houve embaraço para os blocos, a gente ouviu falar. Mas, na prática, não houve mudança, não. Mas no que diz respeito à organização dos blocos, ou seja, a gente viu pontualmente que no centro da cidade, com um bloco grande, no caso da Ludmilla, teve alguns problemas. Mas, assim, de uma forma geral, a cidade caminhou muito bem. Caminhou. Né? Ou seja, vocês olharam isso como um avanço por causa de um ano de tantas exigências? Não creio muito, não. Eu acho que eles próprios que se organizaram, sabe? Eu acho que os próprios blocos se organizaram. Porque, como acompanhei pela imprensa, a luta deles com essas exigências descabidas, eu acredito que por causa disso eles tomaram certos cuidados. Eu tinha uma pergunta a fazer. Por que é Rio Tour que regula? Por que não é a Secretaria de Cultura? Por que isso não é possível, cultura? vereador? Eu acho assim, eu sempre vejo que os órgãos públicos têm que dialogar, né? É. Então, não dá para... Esse projeto, inclusive, Rita, Celi, Sérgio, esse projeto, inclusive, ele tira, né, esse poder absoluto das mãos de um ente só. Pois é. Porque quando ele cria comissões por e diz isso que assim, eu ó, essas perguntei. comissões vão trabalhar as questões do carnaval, vão dizer para onde o carnaval caminha, quais os caminhos que nós vamos fazer para ter um carnaval exitoso,
Porque o carnaval, ele tem que ser bom para todo mundo. O carnaval tem que ser bom para os foliões, tem que ser bom para quem, tem que ser bom para quem não gosta de carnaval. Também. Percebe? Também, Então o cara não gosta de carnaval, não quer curtir carnaval. E o carnaval não pode atrapalhar a vida dele. Tem que ser bom para o poder público, tem que trazer arrecadação, tem que ser bom para os hotéis e é bom para tudo isso. Só que... Ele tem que ser planejado, né, Raimon? Para isso tem que ser Com planejado, certeza. exatamente. Quando a Celi falou, por exemplo, que a pista da Pastel, enfim, a Urca ficou fechada, isso é que é preciso que as pessoas entendam. Se não tiver a Guarda Municipal, a Sete Rio e a polícia para ajudar, a culpa não é do bloco, é da falta de organização da prefeitura, é falta de planejamento. Se a gente começa a trabalhar em setembro para planejar, se a gente começa com essas comissões a conversar assim que o carnaval passa, vai dar certo, não tem como não dar certo. Perceba, o que não dá é perfeito, isso. perfeito. Perceba, eu sou vereador, então como vereador eu tenho uma obrigação é de ajudar a cuidar da minha cidade na construção de política pública. Portanto, a nossa preocupação com esse projeto é uma preocupação com o todo da cidade. Tem que preocupar com a segurança, Claro. tem que preocupar com a folia, tem que preocupar com os moradores, com os prédios, com a necessidade de que as ambulâncias circulem, percebe? Então, esse marco é exatamente para isso, né? É a construção de uma política pública que dê conta, e a gente sabe que não vai dar conta na sua totalidade, que vai precisar de fazer ajustes a cada ano que se passa, é normal isso, porque a vida é dinâmica, como a história, nada está tão determinado, em mais uma festa dessa, que traz aí milhões de pessoas para as ruas, não pode dizer que um projeto de lei vai resolver o problema. Ele, na Mas verdade, ele abre... organiza, né? Ele organiza e diz quem senta à Ele mesa abre e uma determina a função. perspectiva, Essa é a função. Essa é a função do eu projeto acho de lei. que é Organizar e dizer quem é que senta à mesa e quem é que discute. Isso. Isso é um avanço na sua avaliação? Nossa, isso é um avanço enorme. Porque o que é que vocês enfrentam se não tem isso? Não tem o diálogo, não tem isso, sentar na mesa. A gente no governo passado, a gente ainda conseguia ir às reuniões de uma forma informal, mas a gente conseguia ir para as reuniões, sentar na mesa e dizer. Não, olha, até porque, Sérgio, a nossa experiência de fazer a coisa tem muito a contribuir. Eu vou dar o exemplo do Sovaco. O Sovaco trocou o horário de desfile por conta própria. Ele ofereceu isso para a cidade e para a prefeitura. Ó, não está dando certo, de tarde está juntando muita gente, está ficando muito inchado, o público está esquisito. O que que ele fez? Ele trocou para 8 horas da manhã. Hoje o Sovaco não impacta mais o Jardim Botânico, que é um bairro de passagem. Então, o próprio bloco, ele tem muito a contribuir, a dizer, no planejamento. Esse projeto, ele traz isso. Todo mundo que vai sentar na mesa para poder conversar. E não é só mais uma decisão que vem de cima para baixo. Seria importante a gente valorizar essa palavra transparência, né? Ou seja, Com certeza. o morador se sente mais seguro sabendo a quem falar, a quem reclamar caso aconteça alguma coisa errada. Claro, claro. Isso é muito importante. E o morador tem que sentar na mesa também. Eu Tem que ter uma. entendo. Tem a federação, né? Das associações, a FANRIO. Então, o morador tem que ser ouvido também, por intermédio da sua federação, ou seja, por quem for. Porque isso, nenhum morador quer, em sã consciência, só se for louco, acabar com os blocos. São foliões também, não se esqueça. Não é? Mas eu também Agora, sou moradora. Pois eu é, faço você o também é inverso, moradora. né? Como moradora, por exemplo, eu moro numa rua que não tem condição de ter mais nenhum bloco e tem um bloco que não cabe mais naquela rua. Isso. Imagina eu dizendo isso. É claro que eu entendo. É. Então, assim, a General Glicério, que é uma rua sem saída em Laranjeiras, ela não suporta mais nenhum bloco. Ela tem Pois é. 7 blocos. Os moradores Tá estão vendo? cansados. É aí que o morador que tem que ser escutado. Para falar Sim, esse tipo de coisa, claro. que não suporta mais. E a gente procurar formas, você falou no Sovaco de Cristo, a forma que eles encontraram foi para mais cedo, né? Outra forma talvez Mudou seja... o trajeto também. Pois é, mudou o trajeto. Outra talvez seja pegar esses blocos que incharam muito e botar no mesmo horário, que aí vai ter que escolher, vai lá ou vai cá. Para esvaziar um pouco. Nós temos que encontrar formas de conter esses que estão crescendo muito, né? Mas não extinguir. Quais são essas formas, vereador? Eu acho que tem vários caminhos, né? Por exemplo, o pessoal fala de diminuição do número de blocos. Se você tem 5 mil foliões e diminui o número de blocos, você concentra mais. Isso. Então, se você amplia, né, você fomenta, você incentiva, você, na verdade, distribui essa população de foliões pela cidade. Então, essa é uma fórmula, né? Mas, assim, eu acho que não é a fórmula, mas uma fórmula que ajuda muito o carnaval. Eu estou batendo nisso, estou sendo repetitivo, mas é porque é bastante importante. E aqui não vai nenhuma questão pessoal contra qualquer gestor, de maneira nenhuma.
é uma questão de discussão política e, portanto, ela vai além das questões pessoais. O presidente da Rio Tour, qualquer que seja ele, atualmente é o Marcelo e foram outros, serão outros, não importa. O presidente da Rio Tour, ele não pode ter a bola na marca do pênalti e debaixo do gol o goleiro está dormindo. Ele tem que ter uma vigilância da cidade toda, que é parceira dele para construir um carnaval que seja um carnaval vibrante, um carnaval que dê alegria para o carioca e que traga os retornos que a cidade precisa. É isso que a gente precisa, né, na cidade do Rio. E vamos então para mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Vereador, no bloco anterior o senhor falava aí dessa importância, dava uma dimensão macro da grande festa, né? A gente pode traduzir em números? Podemos. Se a gente, por exemplo, olhar a ocupação dos hotéis no Rio de Janeiro, ela passa de 90% nesse ano de 2019 no Carnaval. Imagina o que são os hotéis com seus leitos ocupados em mais de 90%. A própria Rio Tour disse, né, que esse ano o que se faturou no Carnaval foi 3 bilhões e 780 milhões de reais. Então é muito dinheiro que circula, e para as pessoas que estão nos ouvindo, não significa dizer, só para a gente também não deixar as coisas mal explicadas, não significa dizer que esses 3 bilhões e 780 milhões estão indo para o cofre da prefeitura, mas é dinheiro que circula na cidade e ao circular na cidade aquece a economia, traz condições de vida, é o camelô que vende, é o hotel que hospeda, é o bar, é o restaurante, percebe? É o táxi, etc. Então é isso. Mas se a gente for colocar um pouco na questão dos hotéis, por exemplo, que são ali as empresas que arrecadam diretamente ali no check-in ou no check-out. Aí você tem, se você tomar a tabela do ISS do município do Rio de Janeiro em 2%, que é o mínimo que se cobra, nós teríamos só entrando nos cofres da prefeitura 75 milhões e 600 mil reais. Rita, 75 milhões. Então é bom para a cidade toda. Pegando esse gancho do Rio de Janeiro, a gente observa aí que São Paulo está na contramão. Aqui a gente fala em diminuir o número de blocos. Né? São Paulo está chamando os cariocas. Né? Os blocos cariocas estão indo para lá. E aí, a gente está perdendo o bonde, é isso? Acho que a gente está perdendo, vai perder. A gente dos blocos não vai deixar perder, né? Eu acho que a cidade está perdendo o bonde. O Rio foi quem lançou primeiro esse tipo de carnaval de bloco de rua, porque Salvador, enfim, tem outros modelos, né? Tem outros modelos. Mas esse modelo está sendo copiado por Belo Horizonte, por Brasília, Vitória, São Paulo, e nós na contramão, quer dizer, em vez da gente facilitar, desburocratizar, acolher, abraçar, como o Raimon trouxe já os números, é bom para a cidade, diminui a violência, tudo. A gente vai na contramão, né? Mas isso vai passar, falta pouco para passar. Celi, se você pudesse fazer um apelo agora para o próximo carnaval, em nome dos moradores do Rio de Janeiro. O próximo carnaval. Qual seria o principal pedido? Já surgiram aqui. Esses blocos show não tem que ir para a rua. Na minha opinião, não tem que ir. Eles têm que ficar, como você mesmo já disse, em locais assim. Ou vai para o Rio Centro, ou vai para o próprio Sambódromo, ou vai para onde você falou, Sérgio? Você falou a gente estava aqui discutindo que já era uma proposta antiga dos organizadores e até mesmo da administração municipal de que esses blocos pudessem se apresentar em arenas na Barra da Tijuca, em áreas... Chegou até a se falar naquela região onde aconteceram as competições. Os blocos novos têm que surgir, surjam, sejam bem-vindos, mas não nos bairros pequenos. Os bairros ficam com seus históricos. Os novos podem ficar no centro da cidade, na Praça 15, na Praça Mauá, tem muito lugar bacana. Poxa, o Rio é muito mais bacana do que São Paulo. Eles vão perceber isso. Venham para o Rio, que é mais bonito. Enfim, é isso aí. Esvaziar mais os bairros, deixar os nossos blocos históricos. Esse a gente defende. Vereador, é importante a gente definir essas ações, né? Fica muito mais claro para patrocinador, para bloco, para a associação de moradores, não é isso? Quando a gente define esses papéis, os problemas acabam, né? Ou pelo menos reduzem. Claro, a gente tem um pouco aquela expressão que diz assim, não se pode mexer na regra do jogo com o jogo em andamento. É um pouco isso que a gente quer. A gente quer ter uma regra para que quando der a largada, quando a largada for dada, os atores todos saibam como é que vão caminhar. E aí, pactuado, uma vez feito o pacto, uma vez aliançado, a gente segue em frente e é bom para todo mundo. E qual que é o próximo passo? No próximo dia 2 de abril,
Nós tivemos semana passada uma audiência pública para tratar desse projeto. No próximo dia 2 de abril, terça-feira que vem, nós vamos ter uma reunião no auditório da Câmara Municipal para fazer uma releitura do projeto de lei que está apresentado, que já foi votado em primeira discussão e aguarda uma segunda discussão. É bom que se diga isso. Na verdade, nós fizemos um combinado com a Câmara Municipal que nós só votaríamos o projeto em segunda discussão quando a gente dissecasse as dúvidas, quando a gente eliminasse algumas das dúvidas ou dirimisse algumas dificuldades que tem de entendimento, seja dos vereadores, seja da sociedade. Então, no dia 2 de abril, nós vamos nos reunir com os vereadores que quiserem estar conosco, com os blocos que virão, a gente tirou um grupo de trabalho para isso. Esse grupo de trabalho vai trazer as emendas para serem colocadas. Por exemplo, no projeto original não tem a presença da Associação de Moradores, mas nós estamos convencidos de que isso foi um equívoco da construção do projeto e já estávamos prevendo a colocação de uma emenda. Essa vai ser uma emenda que, no meu entendimento, já está garantida virá para o projeto de lei. Rita, o Ministério Público já sinalizou bem para esse ano, né? Ou seja, isso já dá um pouco de segurança, né? Já, o Ministério Público vem trabalhando com a gente, vem forçando como intermediário, porque esse é o papel, né, deles. Vão fazer um balanço do Carnaval agora, também no início de abril. Então, eles vão fazer o balanço deles, vendo o que não funcionou, o que tem que mexer. E estão pressionando por esse marco civil e tem nos ajudado muito aí, acho que a todos nós, nessa construção. Que uma coisa importante, Sérgio, assim, colocar bloco e associação de moradores contra, ninguém ganha. Todo mundo quer a mesma coisa, claro, né? Todo mundo quer organizar, quer um espaço, todo mundo quer que seja mais organizado, que a gente tenha mais segurança, mais policiamento e tal. Então, o ente que, na verdade, nós temos que conseguir que trabalhe a favor são os órgãos da prefeitura. E aí é tempo e planejamento, é o que a gente está pedindo. Não é que a gente não entenda as prerrogativas de lá, mas também quer que eles tenham uma compreensão. Carnaval é uma vez só no ano, dá para ter um pouco de tolerância, um pouco de jogo de cintura, e a gente ajusta o que é possível ajustar do lado de cá. Já tendo a lei e o conselho, é um grande avanço. Com certeza. É um avanço enorme, né? Se a gente tiver o conselho de carnaval, a gente sabe quem vai sentar na mesa e aí é a hora de cada um defender a sua parte. Isso para nós é... Só para fazer uma parte aqui, os grupos que vão participar desse GT são o Ministério Público, já aceitou o convite, a Polícia Militar já aceitou o convite, a Rio Tour, a Secult, a Secretaria de Cultura, a Associação de Blocos, Federação da Associação de Moradores, a Comissão de Cultura da Câmara e a CEOP. Esses coletivos já aceitaram o convite para estar no dia 2 conversando sobre o projeto de lei. Vamos agora então para as considerações finais, começando com você, Rita. Eu acho que é isso, acho que é o que eu falei. Ninguém quer, acho que quem faz bloco quer felicidade, quer alegria, claro, quer, né? Não quer nada diferente disso. Então, o carnaval cresceu demais, a gente tem essa consciência, existem muitas perspectivas, é um jogo de xadrez que não é fácil, tem muitos interesses envolvidos, o marco, ele não resolve tudo, o Raimundo falou super bem, não adianta achar que isso é a solução, mas abre um caminho, uma perspectiva para o que a gente precisa e ainda bem que a gente está conseguindo avançar, que a guerra tem sido forte. Celi, você. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, como agradeço também ao vereador Raimundo pela audiência pública, e acho que é isso mesmo, os moradores gritaram, temos que ser ouvidos, ninguém quer acabar com o carnaval de rua, isso é marca tradicional do carioca, fico muito triste de saber que outras cidades estão roubando. Começou aqui, como você bem disse, né? É democrático, gente, é popular. As pessoas podem brincar, a gente precisa disso, isso é a cara do Rio de Janeiro. Então, que bom que está sendo feito esse marco. É só isso, a gente tem que aplaudir. Vereador Raimundo. Olha só, eu sou um cara de muita esperança. E uma das esperanças que me movem nessa discussão do marco é um pouco a mesma que me moveu quando nós aprovamos a lei da cultura de rua. Porque o artista de rua descobriu que a lei é dele. E, portanto, ele coloca ela debaixo do braço e discute com o guarda, com a CEOP, com o policial militar, com o bombeiro, com o morador, dizendo, eu tenho uma lei, eu posso me apresentar nas ruas. Esse marco vai ser um pouco isso. Todos nós vamos dizer, nós temos uma lei que nós construímos. Não é lei do Raimundo, não é lei de nenhum vereador, não é da Comissão de Cultura, é uma lei construída pela cidade. E eu queria aproveitar então, Sérgio, dizer dessa esperança e parabenizar a TV Câmara, que TV Rio Câmara, que a Rio TV Câmara, sempre faço as confusões todas, me perdoe, ao vivo não dá para consertar nada, a Rio TV Câmara por abrir debates tão importantes para a cidade, né? O profissionalismo de vocês, seu, dos câmeras, o pessoal que está atrás, que está nas técnicas, todo mundo, né? Então,
Então, agradecer a vocês e parabenizar. Dizer que, como vereador e como cidadão dessa cidade, tenho orgulho de participar da televisão de vocês quando sou chamado. Nós é que agradecemos a participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.